Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos da Rádio Fraternal, sejam bem-vindos a mais um programa Lições Fraternais, programa aqui da rádio, que tem o propósito de levar a leitura de um livro espírita e a sua explicação, um ponto de reflexão que a gente faz. Nosso propósito aqui não é dizer certo, errado, quem está certo, quem está errado, mas sob a luz da doutrina espírita, sob a luz do Evangelho do Cristo, nos orientarmos juntos, refletirmos juntos para entendermos o que nos acontece, o que acontece com o mundo e por que estamos, as razões, enfim, todas aquelas questões que pairam em nossa cabeça no dia a dia, essas dúvidas. Meu nome é Daniel, sou um trabalhador voluntário aqui da rádio e, dando sequência ao nosso estudo aqui, nós estamos lendo o Espírito da Verdade. No capítulo, estamos agora indo para o capítulo 6. Hoje é o dia do capítulo 6. Deus te abençoe. É o capítulo que nós vamos ler hoje. No capítulo 1, fiz referência que Chico Xavier psicografava as páginas pares. É o inverso, me desculpe. Chico Xavier psicografava as páginas ímpares e Valdo Vieira as páginas pares. Então só fica aí a correção, tá bom? Mas então vamos lá para a leitura de hoje, que é o capítulo 6, Deus te abençoe, do Espírito da Verdade. Logo após fundar o Lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, no estado de São Paulo, viu-se Dona Clélia Rocha em sérias dificuldades para mantê-lo. Tentando angariar fundos de socorro, a abnegada senhora conduzia crianças aqui e ali, em singelas atividades artísticas, acordava almas, comovia corações e sustentava o laborioso período inicial da obra. Desembarcando, certa noite, em pequena cidade, foi alvo de injusta manifestação anti-espírita, apupos, gritaria, condenações. Dona Clélia, com auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças. Em meio à confusão, vê que um moço robusto se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma pedra. O golpe é violento, o sangue escorre, mas a operosa servidora do bem procede como quem desconhece o agressor. Medica-se depois. Há espíritas devotados que surgem. Dona Clélia demora-se por mais de uma semana orando e servindo. Acabava de atender a um doente em casa particular, quando entra a senhora aflitíssima. É mãe. Tem um filho acamado com meningite e pede-lhe auxílio espiritual. Dona Clélia não vacila. Corre ao encontro do enfermo e, surpreendida, encontra nele o jovem que a ferira. Febre alta, inconsciência, a missionária desdobra-se em desvelo. Passes, vigílias, orações, enfermagem carinhosa. Ao fim de 6 dias, o doente está salvo. Reconhece-a envergonhado e, quando a sós, beija-lhe respeitosamente as mãos e pergunta: "A senhora me perdoa?" Ela, contudo, disse apenas com brandura: "Deus te abençoe, meu filho." Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço recuperado fez-se valoroso militante da doutrina espírita e, ainda hoje, onde se encontra, é denotado batalhador do Evangelho. Hilário Silva. Pois bem, amigos, a leitura de hoje, Deus te abençoe, faz referência ao Evangelho, no capítulo 6, item 16. Então vamos interpretar um pouquinho aqui para nos dar um ponto de reflexão. O capítulo 10 do Evangelho, a que se refere o capítulo 6 do livro, ele fala bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item 16, ele diz a indulgência. É o que mais Dona Clélia teve aqui nessa história de hoje. Foi narrada por Hilário Silva. E nós buscando um pouquinho na história sobre indulgência, o que é indulgência, a indulgência, na verdade, a palavra indulgência, ela é a facilidade de perdoar os erros cometidos pelos outros. É a clemência. Então esse é o significado da palavra indulgência.
é a facilidade de perdoar os erros alheios, né? E agora sim, indo para o lado histórico da palavra indulgência, lá no século XI, isso há 1000 anos atrás nós estamos falando, as indulgências eram um mecanismo católico de remissão. Ou seja, era pelo qual a pessoa tinha o perdão completo de suas faltas. Ela tinha o perdão completo dos seus pecados. Mas para isso ela tinha que pagar uma quantia em dinheiro para a igreja. E ela pagando essa indulgência, ela tinha essa remissão e então lhe era garantido o seu espaço, o seu cantinho, né? Paraíso, o seu lugar no paraíso. A indulgência, na verdade, isso é como nós relatamos há mais de 1000 anos. Isso é um fato só histórico para explicar a origem da palavra. E a indulgência, ela traz um sentimento fraternal, que para nós, em fase de aprendizado onde nos encontramos, é fraternal porque, como nós vimos no dicionário, o significado da palavra é a facilidade de perdoar os erros alheios, né? E aí começa. O que é ser uma pessoa indulgente, né? Ainda que eu saiba os defeitos do outro, eu tenho que evitar divulgá-los, né? Por quê? Porque eu também tenho erros. Eu também tenho falhas. Eu também estou no mesmo pé de igualdade com os outros. Uns erram mais, outros erram menos, mas não nos faz melhores ou piores uns que os outros. Por quê? Conforme a doutrina espírita nos explica, através dos vários espíritos que vêm nos revelar, André, Luiz, Hilário Silva, Meimei, é questão de aprendizado, é questão do tempo de cada um. Cada um encara esse aprendizado. Então, como você, como eu, encaramos a indulgência, né? E a nossa obrigação é ser severos conosco mesmo e indulgentes com as faltas alheias, porque quem nos ensina isso é Cristo. Quando ele diz naquela passagem do Evangelho que nós vemos o argueiro, ou seja, aquela palhinha, um cisco no olho do teu irmão, mas não enxergamos a trave, ou seja, a viga de madeira que existe no nosso. É muito mais fácil eu criticar o outro, é muito mais fácil eu falar do erro do outro, do que eu reparar o meu, do que eu olhar para mim mesmo e ver quantos erros eu ainda tenho a corrigir. E o quão disposto eu estou para fazer essas correções. Então, ser indulgente é o princípio da caridade. Ser indulgente é caridoso. Por quê? Eu reconheço uma falha tua, assim como tu reconheces uma minha, mas não fazemos disso o alarde, não fazemos disso o apontar de dedos, porque todos nós temos falhas e erros, né? E o livro dos Espíritos, na questão 886, ele traz exatamente isso, que a pergunta que Allan Kardec fez aos Espíritos foi: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então veja só, é isso que temos que refletir a cada segundo em nós mesmos para então praticarmos. Ter essa linha de raciocínio em mente para não apontar no outro o que às vezes também é um erro meu, se não mais grave. E em muitas ocasiões, a providência divina acaba permitindo o erro, conforme nos ensina Divaldo Franco, nos permite o erro para que saibamos perdoar, porque nós somos os primeiros a pedir perdão. Mas aí que entra outra reflexão. Será que nós perdoamos? Quantas vezes nós já erramos? Já paramos para pensar em quantas vezes erramos? Fazendo análise da nossa própria consciência. Como nos ensina Santo Agostinho, que ao se deitar você devia fazer uma análise de si próprio, da sua consciência ao longo daquele dia e contrabalancear entre erros e acertos. Para quê? Para que comecemos a errar menos e, consequentemente, vamos acertar mais. Então essa é a reflexão. Eu exijo perdão dos outros, mas será que eu estou perdoando? Será que eu só aponto o erro alheio e não vejo os meus ou faço que não os vejo?
porque é melhor assim. O que acontece conosco também, por inúmeras vezes, são aquelas questões que, para o outro, eu não perdoo porque ele errou e eu encho de motivos que o condenam. Mas se eu cometo a mesma atitude que ele, aí eu tenho as minhas escusas. Eu tenho as minhas justificativas. Não, mas eu só fiz isso porque era assim, era dessa forma, tentando buscar justificativas para o meu erro. Quando eu devia mudar a visão disso e reconhecer que eu também erro, assim como o outro erra. Esse é o ponto de reflexão principal. Porque veja só, na lição 6, do capítulo 6 aqui do Espírito da Verdade, a dona Clélia tinha total condição para nem atender esse rapaz. Uma mãe aflita que lhe pede auxílio em desespero. Sequer a mãe sabia que aquele rapaz havia apedrejado dona Clélia. E ela saiu ao serviço, sem saber que era o rapaz. Quando se deparou com ele, levou adiante o serviço do bem. Atendeu ele caridosamente. E ele então reconhece o seu erro. E ele então pede perdão. Já é um início de boa vontade dele. E aí sim, a magnitude da atitude da dona Clélia, que ela, muitos poderiam dizer, podia ali passar um sermão naquele rapaz. Se atendesse, ou então no final passasse um sermão. Mas não. Ela fez a mais pura indulgência. Ela teve a capacidade plena de sequer ela lhe concedeu perdão. O que ela disse? Deus te abençoe, meu filho. Ela entendeu ali a magnitude do ato, do arrependimento dele, e que a ela não caberia perdão. O rapaz já estava sofrendo demais por aquilo, e o que caberia a ela fazer se não lhe socorrer, se não lhe atender? Então, são essas lições, essas lições fraternais, como o nome do programa diz, que nos ajudam a interpretar as situações da vida e colocar em xeque a nossa consciência. A gente devia analisar mais isso. Chico Xavier tem uma frase que diz assim: feliz daquele que, na hora de dar o troco, perde a vontade. Dona Clélia. Dona Clélia tinha todas as condições, mas ela preferiu o quê? Ir na lei do amor. Porque na lei do amor não existe o ressentimento. Então, esse é o caminho. Jesus veio nos ensinar isso, essa lei do amor. Então, que tenhamos e que pratiquemos mais essa indulgência no nosso dia a dia, mantendo a indulgência em nosso pensar, para que assim hajamos com indulgência para com os outros, porque nós também não queremos ser julgados, não é verdade? Então, comecemos por nós. E vou ficando por aqui com a lição 6, com o capítulo 6. Espero você no próximo programa. Obrigado pela sua companhia e fique com Deus. Até mais. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.